Dr. Leir prossegue, narrando sobre a cirurgia de Patrícia. O ferimento se retraiu amplamente enquanto eu continuava meus esforços de sondagem. Então ele estava procurando o objeto ainda. De repente, a paciente gritou de dor e puxou o pé da nossa mão. Ficamos chocados. Uma paciente anestesiada não deveria fazer isso. Estendi a mão, agarrei o seu membro em movimento e o trouxe de volta à mesa à força. Darrell imediatamente começou a reforçar o estado de transe. Pedi mais anestesia local e rapidamente injetei outra dose, grande. Demorou apenas alguns instantes para que as coisas voltassem à calma anterior. O que aconteceu? Perguntou Darrell. Eu expliquei a ele que a única vez que se viu algo assim foi quando o procedimento cirúrgico envolveu a tração direta de um nervo que estava fora do campo de anestesia. De repente, ouviu-se um clique metálico nítido. Quebrou o silêncio e reverberou na pequena sala ao lado. Todos responderam. O que foi isso? Eu havia tocado em algo com minha sonda e ela fez um barulho. Novamente, nossa paciente protestou com um movimento violento. Não se mexa, ofeguei. Acho que encontramos algo. Denise, me passe uma pinça Kelly. Rápido. Todos na sala permaneceram imóveis e em silêncio. Inseri cuidadosamente a pinça no ferimento, abri as mandíbulas ao máximo, estendi a mão e agarrei um objeto sólido. Ok, ninguém se mexa agora, eu disse. Lâmina número 15, por favor. Obrigado, vamos lá. Com isso, comecei a dissecação cuidadosa para liberar o corpo estranho de suas inclusões de tecido adiposo e fibroso. Em poucos instantes anunciei. Aí vem. E com um último puxão, o objeto foi liberado da parte interna do dedo. A paciente estremeceu de dor e precisou receber mais anestesia. Um grito de viva foi ouvido na sala de observação ao lado. Transferimos o pequeno objeto para uma gaze branca estéril. Todos os olhares estavam fixos naquilo. O meu cirurgião companheiro observou atentamente e depois olhou para mim. Que diabos é isso? Perguntou. Deparei-me com o que parecia ser uma massa com forma de T, de cor cinza escura e levemente brilhante. Parecia carnuda, não metálica. Tinha cerca de meio centímetro de comprimento por meio de largura. O fotógrafo se posicionou e começou a fotografar a gaze em seu estranho conteúdo. O piscar das câmeras aumentou a excitação. Logo foi a vez do nosso cinegrafista registrar o objeto em vídeo. O meu colega sugeriu que descobríssemos o que havia dentro daquele exótico casulo cinza. Ele me entregou um bisturi novo. Prendi o espécime com uma pinça cirúrgica resistente e comecei a incisar delicadamente a cobertura biológica. Mas que diabos? Exclamei. Não consigo cortar essa porcaria. Pedi uma lâmina nova e fiz uma segunda tentativa de cortar o objeto. Não, ele simplesmente não quer ceder. Aqui, tente você. Entreguei o objeto e o bisturi ao colega e o auxiliei a fixar a amostra. Ele começou a acariciar cuidadosamente a membrana cinzenta e resistente com a lâmina do bisturi. Roger, não estou me saindo melhor com isso do que você. Vamos deixar isso de lado por enquanto e tentar novamente mais tarde. Com isso, ele me entregou a esponja contendo a amostra e eu a passei para Denise. Ela colocou o objeto na solução para transporte. Assim que a amostra extraída foi cuidadosamente colocada no leito, era hora de iniciar o segundo procedimento. Perguntei a Darrell se Patrícia estava preparada para a remoção do segundo objeto do dedo do pé e ele respondeu com um pequeno aceno afirmativo. Por enquanto, uma calma silenciosa se instalava na pequena sala cirúrgica, enquanto eu recolocava a faixa constritiva ao redor do dedão. O meu colega e eu examinamos novamente as radiografias no visor. Então, com um bisturi novo, fiz cuidadosamente uma incisão superficial no lado oposto do dedo. Lentamente os tecidos começaram a se separar. À medida que aprofundava a ferida, pequenos pedaços de tecido adiposo foram removidos e colocados em um recipiente comum para exame anatomopatológico. Sabíamos que esse objeto seria mais difícil de encontrar do que o primeiro devido à sua posição e tamanho menor. O tempo passou rapidamente e eu percebi que a equipe cirúrgica estava ficando cansada e ansiosa. Nossos melhores esforços para encontrar este objeto foram em vão até então. Removemos os retratores da ferida e demos uma segunda olhada nas radiografias. Concluímos que talvez não estivéssemos na área certa. Eu vinha removendo corpos estranhos cirurgicamente por quase 32 anos e estava ciente da maioria dos pequenos truques úteis que os cirurgiões desenvolvem.
Descobri que, em geral, essas técnicas não substituem apenas habilidade e sorte. Os únicos dispositivos verdadeiramente úteis são instrumentos sofisticados de raio-x, como um lichoscópio ou fluorescan. Mas, infelizmente, eles não estavam disponíveis para nós em nosso orçamento limitado. Após visualizar as radiografias pela segunda vez, reposicionamos o membro e estendemos a incisão em direção ao corpo principal do pé. Com essa nova abordagem, conseguimos ver uma área que antes não conseguíamos. Passaram-se apenas alguns minutos antes que eu avistasse um pequeno segmento de tecido acinzentado anormal. O que é isso? Perguntei ao colega. A equipe se reuniu ao meu redor, tentando dar uma olhada no ferimento. Inseri a sonda delicadamente e toquei em algo sólido. A paciente estremeceu de dor. Mais anestesia local, disse a Denise. Ela me passou a seringa e eu injetei mais 2 mililitros. A tensão aumentou na sala enquanto eu inseria uma pinça e tentava me agarrar ao objeto. Uma gota de suor escorreu da minha testa para a máscara cirúrgica. Estava muito perto do meu objetivo para parar e pedir que alguém passasse a esponja na minha testa. Removi a pinça vazia e pedi ao colega que a segurasse e aos retratores, de modo que o ferimento fosse esticado ao máximo. De repente, minha pinça fechou em algo sólido. Com a mão esquerda, segurando firmemente a pinça, inseri o bisturi. Com a mão direita, afrouxei meticulosamente as inserções do tecido mole que seguravam o objeto. Com uma leve pressão para cima, consegui trazer o objeto quase para fora da ferida. Parecia haver um último fio de tecido que precisava ser removido. O colega, percebendo o problema, pegou a tesoura de dissecação e cortou cuidadosamente o anexo restante. A equipe e a sala de observação adjacente vibraram de alegria. Tentei ignorar a excitação enquanto colocava o espécime sobre a esponja limpa e começava a medi-lo. As câmeras voltaram à vida. Devido à excitação, um dos membros da nossa equipe atrapalhou a câmera de vídeo, resultando na visão das costas de alguém, exatamente no momento em que o objeto era retirado da ferida. Só percebemos isso quando a fita foi visualizada muito tempo depois do término da cirurgia. O segundo objeto era muito menor que o primeiro e parecia uma semente de melão, com algumas gavinhas minúsculas saindo de suas pontas. Ficamos surpresos ao ver que esse espécime recém-adquirido também estava coberto por uma camada lisa, brilhante e cinza escura. Dessa vez foi a vez do meu colega tentar abri-lo. Passei-lhe o bisturi cirúrgico e a gaze contendo a amostra. Ficamos todos parados observando enquanto ele pegava a lâmina e tentava delicadamente perfurar o revestimento. Olhamos uns para os outros espantados. Mais uma vez, o objeto resistiu a todas as suas tentativas. Vamos continuar com o fechamento do ferimento, eu disse. Senti que precisávamos costurar o ferimento e tirar a paciente da sala de cirurgia. Logo, os ferimentos estavam completamente fechados. O torniquete foi então removido e observei o sangue fluir para o dedo e a cor mudar de um branco bastante claro para um rosa brilhante. A circulação foi restaurada e os ferimentos estavam prontos para serem tratados. Darryl começou a tirar a paciente do transe hipnótico. Perguntei como ela estava. A própria Patrícia interrompeu. Estou ótima. Como você está? Eu disse a ela que a cirurgia havia terminado e que estava tudo bem. Assim que a paciente estava a caminho da área de recuperação, saí silenciosamente pela porta, tirei minhas luvas e fui para a sala dos médicos. Foi bom ter realizado a remoção dos meus primeiros implantes. Tirei meu avental cirúrgico sujo e minha máscara e respirei fundo. Alice colocou a cabeça na porta e me ofereceu sanduíches que aceitei com gratidão. Os eventos incríveis dos quais eu acabara de participar passaram pela minha mente. Tinha sido um longo dia, mas estávamos longe de terminar. O meu colega e eu, rapidamente, nos dirigimos à sala cirúrgica. Darryl estava na mesma posição da primeira cirurgia, falando suavemente com o paciente. Eu havia decidido que nenhuma hipnose seria usada desta vez. Eu queria ver as diferenças de recuperação dos pacientes que foram hipnotizados durante a cirurgia e daqueles que não foram. Nosso segundo paciente cirúrgico, Peter, havia substituído Patrícia na mesa de operação. Era um sujeito grande e barbudo e ocupava a maior parte do espaço da mesa. A própria mesa teve que ser reorganizada devido ao fato de que a área cirúrgica envolvida era a mão esquerda de Peter. Ao entrarmos na sala, notei que ele desviou o olhar para encontrar o meu. Através do circuito, investigando cada rachadura, poro e orifício que eu pudesse visualizar com o dispositivo ao olho nu, não havia nenhuma porta de entrada evidente, nenhuma cicatriz ou sinal de qualquer tipo de interrupção na pele que pudesse ter permitido a entrada de um corpo estranho. No entanto, era claramente visível no raio-x. Vamos parar por aqui, eu disse. Bert, você poderia, por favor, trazer um medidor de Gauss? Bert Clemens me passou o instrumento. Peguei uma toalha esterilizada e enrolei cuidadosamente o dispositivo para que o medidor ainda pudesse ser lido. Coloquei-o ligeiramente acima das costas da mão de Peter e apertei o botão liga-desliga. De repente, a sala foi preenchida por um som estranho, pulsante e zumbido. Que diabos é isso? Perguntou o meu colega. Vou lhe dizer.
Esse objeto na mão de Peter está emitindo um campo eletromagnético gigante. Isso foi especialmente interessante, já que havíamos usado o medidor de Gauss em Patrícia antes sem resultados, apesar de os objetos que removemos de seu dedo do pé parecerem metálicos. Alguém na sala ao lado sugeriu que o aparelho pudesse estar emitindo o sinal devido aos aparelhos eletrônicos da sala, e os médicos decidiram mover o paciente para fazer a leitura no estacionamento. Lá, o aparelho continuou detectando o campo magnético e retornaram para a sala de cirurgia. Esse objeto deveria estar inserido em camada mais profunda da pele, porque eles demoraram mais de 1 hora o procurando, localizando-o bem abaixo dos tendões da mão esquerda do paciente. Curiosamente, esse objeto era idêntico a um dos encontrados no dedo de Patrícia, parecendo uma semente de melão, mas cinza escura. Ficou combinado que seriam feitos duplos testes cegos nos objetos e nas amostras de tecido adjacente, levados para o anatomopatológico. Seriam utilizados laboratórios diversos. Qualquer objeto estranho inserido no corpo humano produz uma inflamação no local, por isso as amostras de tecido. Os resultados não apontaram para nenhum processo inflamatório. Isso que ele achou impressionante. Assim. Também havia um anômalo acúmulo de células nervosas em torno dos objetos. Elas normalmente são encontradas nas extremidades dos nervos, sendo responsáveis pela percepção das sensações táteis. Não são encontradas em tecidos moles, em circunstâncias normais, mas isso explicava as dores sentidas pelos pacientes, mesmo com as altas doses de analgésico local. Os resultados se confirmaram reciprocamente: células nervosas sem inflamação. Uma hipótese para células nervosas seria a de funcionarem como uma espécie de gerador de energia para o dispositivo. Havia alguns estudos já na época conduzidos por universidades, utilizando as células nervosas para converter energia biológica em elétrica. Uma questão interessante que o Dr. Lear conversa com Darrow se refere à fluorescência de marcas encontradas na pele de abduzidos. Elas não são removíveis por sabão, e este se tornou um procedimento padrão dos investigadores americanos para descartar hipóteses usuais de contato com substâncias e reagentes. A hipótese mais provável é que no caso dos abduzidos, a substância fluorescente se encontra na subderme, a substância que reage, à luz negra. Quanto aos objetos metálicos de forma irregular, Darrow contou ao Dr. Lear que a membrana que os envolvia podia ser removida por um processo de lavagem. Foi confirmado que produziam um campo magnético tão forte que aderiam às superfícies metálicas, como o ímã. A composição das membranas era formada de queratina, a mesma de unhas e cabelo, coágulo proteico e hemosiderina, um pigmento transportador de oxigênio semelhante à hemoglobina. O interesse do Dr. Hodge em torno dessa membrana em específico foi que, se a ciência pudesse replicá-la, evitar-se-ia o processo inflamatório comumente associado nos transplantes de órgãos. Refletindo a respeito, ele menciona que muitos abduzidos apresentam marcas de uma espécie de raspagem superficial da pele que dura algumas semanas. Possivelmente seria assim que a queratina seria obtida, sendo então inserida em algum tipo de gel que se solidificaria.